Julho de 2025, San Diego Comic Con. Rebecca Romijn, a mística, senta para uma entrevista. A pergunta é simples. Você já terminou de filmar suas cenas em Vingadores Doutor Destino? Mas a resposta dela é surpreendente. Não tenho certeza, eles não terminaram de escrever o roteiro ainda. O filme mais caro da Marvel em 2025, 300 milhões de dólares de orçamento. Elenco de 40 nomes, sets construídos, filmagens rolando e o roteiro não tá pronto. É só eu ou você também tá sentindo aquele cheirinho? O bizarro é que caras geniais como John Cassavetes faziam filmes sem roteiro há mais de 60 anos e saía só obra-prima. Bem diferente do que acontece com a Marvel ultimamente, né? Com filmes de herói no geral. O que tá acontecendo hoje é o método Marvel, e isso tá documentado. E tá matando o cinema, segundo James Gunn. O cara que fez Guardiões da Galáxia aí que tá chefiando o estúdio da DC ali pra fazer os filmes de herói da DC e não da Marvel mais. O Jaime Arma disse em junho de 2025, a razão número 1 pelo qual a indústria do cinema está morrendo é porque as pessoas estão fazendo filmes sem roteiro finalizado. Ele não citou nomes, mas todo mundo entendeu quem era. Mais uma morte pro cinema, né? Já morreu e ressuscitou quantas vezes? Mas é aqui que fica interessante, como eu acabei de falar, tem diretor que fazia filmes sem roteiro a carreira inteira e só entregava obra-prima atrás de obra-prima. Então a pergunta não deveria ser se filme sem roteiro funciona ou não funciona, e sim quando funciona e quando não funciona. E claro, também o porquê funciona, que talvez seja mais importante ainda. E quando dá errado aí, meu amigo, quando dá errado, destrói o filme, destrói a carreira do diretor e provavelmente vai destruir a sanidade mental de quem estiver assistindo também. Hoje a gente vai explorar esses dois lados de quando dá certo e quando dá errado. Então bora começar o vídeo. Fazer cinema sem roteiro não é só uma técnica, é um privilégio, eu diria. Um privilégio que só funciona quando apenas uma única pessoa carrega o roteiro dentro da cabeça. Roteiro esse que nem existe, mas acho que você entendeu o que eu tô falando. Mas calma que eu vou explicar melhor. A diferença entre obra-prima e desastre total nunca foi ter roteiro ou não ter roteiro, né? A ausência disso mal importa. Mas a ausência que realmente importa é aquela de ter alguém que realmente sabe o que tá fazendo e alguém que não tem ideia do que tá fazendo. Quando o caos tem dono, o cinema respira, é como se a gente fizesse coisas que era impossível de prever funcionarem. Agora, quando esse caos não tem dono, tem um comitê ali, 300 pessoas mandando o que fazer e o que não fazer, o que acaba acontecendo é uma colcha de retalhos ali na pós-produção que quase ninguém consegue entender o que fez. Vamos começar pelo lado bom, quando dá certo. Caso 1, Wong Kar-wai. Wong Kar-wai não entrega roteiro pros atores, não entrega pra galera do casting, às vezes ele não entrega roteiro nem pra ele mesmo. Ele chega no set com uma ideia inicial, tipo um pitching, uma locação, uma atmosfera e descobre o próprio filme filmando. Amores Expressos foi feito em apenas 23 dias e dessa forma. Durante as filmagens de Amor à Flor da Pele, o que era pra ser um thriller sobre adultério, virou a maior história de amor do século XXI. E aí você, mero mortal, vai me perguntar, então por que do jeito dele funciona? Porque o roteiro não tá no papel, tá na intuição estética dele. O Kar-wai sabe exatamente a cor que quer, o ritmo, a sensação. Vale lembrar que ele entende mais de design do que de cinema, e como ele é um gênio do cinema, dá pra dimensionar o quanto ele sabe de design também, né? O texto do Kar-wai é a última coisa que nasce, porque todo o filme já estava na cabeça dele acontecendo durante as filmagens. Imagina pensar em duas histórias só na sua cabeça e sair filmando com Em Amores Expressos. E o negócio fica sensacional ainda por cima. É coisa para poucos. Se você quiser saber um pouquinho mais de Amor à Flor da Pele, vai no meu vídeo sobre olhar no cinema, que lá eu também falo de cinema de fluxo, que é outro exemplo aí de cinema sem roteiro, mas não vai dar para aprofundar aqui porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. O cinema de Kar-wai não é um improviso, isso é um diretor que confia tanto no próprio olho que o papel virou quase que um obstáculo para ele. Caso 2, John Cassavetes. Cassavetes é chamado de pai do improviso do cinema americano, mas eu vou te falar que esse título pode enganar você e já me enganou. Sombras, o primeiro filme dele, foi construído com meses de ensaio.
Mas ele não improvisava na hora de filmar, ele escrevia as cenas a partir do que ele descobria nos ensaios. O roteiro nascia ali no processo, não antes, não previamente do filme acontecer. A diferença é sutil, mas é tudo. O processo inteiro respondia a uma única pessoa. O Cassavetes não delegava a descoberta, ele orquestrava a descoberta com os outros atores. O tal improviso do Cassavetes, para mim, pode ser até considerado um mito. O cara era obcecado pelo controle, não nível Hitchcock, mas ele gostava muito de controlar o que estava acontecendo dentro do improviso. A diferença é que o texto dele é descrito com carne e osso e não num papel. Caso 3, Mike Leave. Mike Leave leva um método ao extremo. Zero roteiro, zero sinopse às vezes. Ele passa meses construindo um personagem por ator. Cada ator ele constrói separadamente cada personagem. E ele faz isso um por um de cada vez. E a história emerge do choque entre essas personas completamente desenvolvidas quando elas se encontram pela primeira vez. Não é à toa que Segredos e Mentiras ganhou Palma de Ouro e Nu é um dos filmes mais loucos dos anos 90. E isso é um método que beira o impossível, só funciona por uma única razão. Mike Leave é obcecado pelo controle. Cada palavra que chega na tela passou pelo filtro dele, não pelo roteiro, mas pela criação dos personagens com os atores. Ele não abre mão de nada. Eu nunca assisti nada do Mike Leave, mas depois de escrever esse roteiro e fazer esse vídeo, eu vou ter que descobrir depois a cinegrafia dele inteira. Deve ser pica fazer um roteiro dentro da sua cabeça que foi descoberto por só você, junto com diversos outros atores durante meses. Agora vamos virar a chave, vamos falar do que não deu certo. Porque agora o que a gente vai falar não é sobre diretores que decidiram trabalhar sem roteiro, e sim sobre estúdios que institucionalizaram essa parada. E o caso perfeito para entender tudo isso é as gambiarras da Marvel. O pecado original de Iron Man. Homem de Ferro 1 é um bom filme, mas a história de como ele foi feito é um milagre, e milagre não tem método. Jeff Bridges falou isso com todas as letras do Howard Stern em 2014. A citação é longa, mas ela precisa ser ouvida inteira. Eles não tinham roteiro, cara. Aparecíamos para filmar cenas enormes todo dia sem saber o que íamos falar. Eram 10, 12, 15 vezes. Os executivos da Marvel estavam trancados no trailer com a gente reescrevendo as cenas. E aí ele soltou uma frase que definiu tudo. Um filme de estudante feito com 200 milhões de dólares. Funcionou. Por um triz, mas funcionou. Porque Favreau tinha uma visão. Porque o Downey Jr. tinha muito carisma. Porque é Homem de Ferro também, né? Tanto é que eu tô deixando alguns produtos do Homem de Ferro para você comprar esse vídeo como afiliado. Se você clicar nos links de afiliado para colocar e comprar, uma porcentagem do que você comprou vem aqui para o canal e vai me ajudar bastante. Se você não se interessou por nenhum produto do vídeo, mesmo assim quer ajudar, só de você clicar no produto e depois, se você outro dia comprar outra coisa, uma porcentagem também vai para o canal. Enfim, a Marvel olhou para esse milagre muitos anos depois e pensou: vamos repetir essa parada aí. E deu um nome bonitinho, Plusing, que é melhorar o filme enquanto ele está sendo feito. E se você escala o que eu tava falando daqueles autores que iam descobrir um filme com um set pequenininho com poucas pessoas para um multiverso com 30 filmes, o que você acha que acontece? Exatamente o que eu vou mostrar agora. Doutor Estranho 2. Agora eu mereço o seu like, sua inscrição, hypa o vídeo aí se você estiver vendo no celular, de taxa de insalubridade, porque eu tive que ver esse filme que eu nunca quis assistir para fazer esse vídeo, então faz isso aí para me ajudar, por favor. Sam Raimi admitiu publicamente, ele não tinha o final do filme até metade das filmagens. O roteirista Michael Waldron estava reescrevendo diariamente enquanto as câmeras rodavam. E Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate, protagonista da merda do filme, simplesmente parou de ler o roteiro. Ela falou isso numa entrevista: eu só parei de ler os rascunhos. O que mudava toda hora não eram meros detalhes, era arco inteiro de personagem, era personalidade, era final, era tudo que você pensar. O resultado é um filme que parece 500 histórias diferentes brigando pelo controle, porque eram exatamente 500 histórias diferentes brigando pelo controle. Muito melhor assistir o Animatube do Nando Moura contando esse filme do que realmente o filme em si.
5 estrelas Letterboxd pro Animatube do Nando Moura contando todos os filmes, tá? Homem-Formiga Quantum Mania. O roteirista Jeff Loveness reescreveu o filme durante toda a produção. O filme foi lançado e foi massacrado, e aí a Marvel decidiu ter uma brilhante ideia, demitir o cara e acabar com a franquia, engavetando toda a storyline da dinastia Kang. Não foi um fracasso de bilheteria qualquer, foi um erro calculado tão grande que resetou o plano de uma saga inteira. E tudo porque ninguém parou pra pensar e dizer pro amiguinho: pô, e se a gente terminasse de escrever esse texto antes? Mas sim, eu também caguei horrores, eu não vi o filme, eu não veria nada de Dinastia Kang, porque eu já estou extremamente saturado de filme de herói, cara. E aí a gente chega no presente, no que tá acontecendo agora, né? Ou estava acontecendo há poucos meses. Eu não lembro se eles já avisaram de filmar essa bomba ou não. Na verdade, quando eu tava fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu vi rumores que eles não terminaram as filmagens. Isso há umas 3 semanas atrás, e a galera tava achando que o negócio vai ficar mais maluco do que já tá. Filmagens de Vingadores Doutor Estranho começaram em abril de 2025. Rebecca Romijn deu aquela entrevista em julho. Já tinham se passado 3 meses de filmagem. E o roteiro, como você viu, ainda estava longe de ficar pronto. Alan Cumming, o Noturno, corroborou tudo, disse que também não sabia se tinha terminado. E em junho daquele mesmo ano, um mês antes da bomba da Rebecca, o James Gunn deu aquela entrevista para Rolling Stone que parecia um tiro de sniper. E ele não parou por aí, disse que lá nos estúdios da DC ele matou um filme por não ter roteiro finalizado. O filme mais caro da Marvel está sendo montado enquanto é escrito. Se isso der certo, vai ser o segundo milagre, assim como aconteceu com Iron Man. Agora, se isso der errado, e pra mim tudo indica que vai, mas eu posso estar errado, também não vai mudar muita coisa, né? Porque a bilheteria vai estourar, porque os nerdola vai ver o Robert Downey Jr. fazendo outro personagem no universo da Marvel. Então, como a bagaça já tá no bolso, pra que você vai se preocupar se o negócio vai estar bom ou ruim? Você quer mesmo é ganhar dinheiro. E pra te provar que isso acontece fora da Marvel, porque esse vídeo não é um ataque à Marvel, eu vou te dar outros exemplos, tá? E já vou começar com DC. Esquadrão Suicida, de 2016. David Ayer teve 6 semanas para escrever o roteiro. O estúdio entregou o filme para uma empresa de trailers editar uma versão engraçadinha. O resultado é uma colagem esquizofrênica que ninguém assume. Quarteto Fantástico, de 2015. Josh Trank começou com um roteiro que o estúdio odiava. No meio da produção, a Fox demitiu uma unidade inteira, reescreveu tudo e filmou o terceiro ato novo em reshoot. Trank tweetou que teria ficado muito melhor se tivessem me deixado fazer meu filme. Enterraram a franquia e a carreira dele. X-Men Origins Wolverine. Gavin Hood recebia páginas novas do roteiro na noite anterior às filmagens. A versão pirata que vazou com CGI inacabada virou piada global. Foi tão ruim que a Fox cancelou toda a série Origins. Transformers: O Último Cavaleiro, de 2017. Michael Bay, nossa senhora, dá arrepio só de ouvir o nome. Ele começou a filmar com tratamentos de 14 páginas. Isso não é um roteiro, é um PowerPoint, né? Pelo amor de Deus. E o custo, 217 milhões de dólares. O resultado, prejuízo e a franquia praticamente morta. O próprio Bay admitiu que deveria ter parado antes. Piratas do Caribe no Fim do Mundo, de 2007. Sets gigantescos construídos sem terceiro ato definido. Filmagens de ação complexas sem saber qual era a história. Sobreviveu pelo carisma do Johnny Depp e o orçamento infinito. Jurassic Park 3, de 2001. Fecharam locações, construíram sets, contrataram elenco, o roteiro não existia e acabou se tornando o filme mais esquecível da franquia. Você que tá assistindo aí, você lembra da história de Jurassic Park 3? Eu não lembro. Homens de Preto 3, de 2012. Começou sem roteiro, parou no meio e reescreveu. Will Smith e Tommy Lee Jones esperando nos trailers enquanto eles decidiam o final. Custo absurdo e uma franquia morta. Tanto que eu nem lembrava da existência de Homem de Preto 3. Pra mim a franquia tinha acabado no 2, eu nem lembrava, nem acho que assisti, provavelmente. Se eu vi foi numa sessão da tarde. Alien 3, de 1992, o caso mais traumático. David Fincher entrou num projeto que já tinha sets construídos sem roteiro definitivo. O roteiro mudava diariamente. Fincher renegou o filme pelo resto da vida.
Aqui o sem roteiro não foi escolha de ninguém, foi só incompetência do estúdio. E agora chegou a hora de botar esses dois mundos lado a lado, tanto do que deu errado quanto do que deu certo. Porque a tentação é dizer, então se eu não tô fazendo um negócio independente, se eu não sou um gênio do cinema, fazer sem roteiro é um negócio que sempre vai dar ruim. Mas não é, calma. O que separa o Wong Kar-wai, o John Cassavetes da Marvel é uma coisa só que chama autoria, que é um negócio que tá morrendo em Hollywood já faz muito tempo. O cara que eles querem dar autoria, o Nolan, aí vai dar errado mesmo. De um lado, o filme mora na cabeça só de uma pessoa, do outro ele mora em 14 versões diferentes de 18 executivos diferentes. De um lado, uma equipe pequena, íntima de cinema independente. Do outro, 300 pessoas por dia que vão mudar todas as funções dela por hora. De um lado, um errinho vira uma descoberta estética, um frame ali que ninguém esperava. Do outro, um erro custa 2 milhões de dólares e vai deixar os executivos brabo. De um lado, o roteiro nasce do processo, todo dia ali é uma descoberta nova. Do outro, o roteiro deveria existir e não tá existindo. É como se fosse uma dívida que acumula juros a cada dia que passa no set. E tem um denominador comum em todos os desastres que a gente viu aqui, se você não percebeu, que é que nenhum deles é cinema de autor, como eu já estava falando lá atrás. E devem ter exemplos de filmes de autor sem roteiro também que deram errado. Só não consegui pegar aqui, porque eu confesso que todas as vezes que eu assisti eu gostei. Inclusive, eu tenho certeza que se dessem Ellen 3 tudo ali na mão do Fincher, ele provavelmente escreveria um roteiro muito bom e seria um baita de um filme porque é uma boa franquia do diretor que eu sou muito fã. Em todos os casos que deram errado, não havia uma única pessoa com o filme na cabeça, havia um comitê, um estúdio, um cronograma de lançamento cravado que não podia atrasar. E claro, aquela crença arrogante de deixa depois que a gente resolve na montagem, joga na bundinha do editor que ele vai fazer o filme ficar bom. Para você ver como esse vídeo tá maluco, cara. Eu vou citar o Jaime Arma de novo. Olha o que o James Gunn falou sobre a mentalidade dos caras. Todo mundo queria fazer o filme, tava aprovado, pronto para filmar. Mas o roteiro não tava pronto e eu não posso fazer um filme onde o roteiro não é bom. Isso não é genialidade, até porque o James Gunn passa muito longe de ser um gênio. Isso é o mínimo, mas o mínimo para Hollywood atual, onde só se pensa no lucro, é um diferencial. Se eu pudesse resumir numa frase só, eu diria assim: fazer cinema sem roteiro é o maior ato de confiança que um autor pode se arriscar a fazer. Quando dá certo, é porque o filme já existia, na cabeça de quem está fazendo, não precisava de um papel, e isso foi fundamental para acontecer. Agora, quando dá errado, é porque o filme não existiu em lugar nenhum, na cabeça de nenhuma das pessoas que estavam fazendo ele. E chegamos ao fim de mais um vídeo, e agora eu vou te pedir para se tornar membro do canal, dar uma conferida aí nos planos, ver se algum compensa para você. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho mais um vídeo para te indicar, que é esse aqui que eu já citei, o meu vídeo sobre olhar no cinema, que é um especial de 1000 inscritos desse canal, e é provavelmente o vídeo que eu mais gostei de fazer. Dá uma conferida lá. Um abração para quem ficou até aqui, e fui!